Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sei que há imenso tempo já não filme, mas isto tem uma razão. Eu ando desde fevereiro a fazer entrevistas para realizar o meu sonho, vamos assim dizer, que é ser assistente de bordo numa companhia de luxo. Ou seja, eu ando a fazer entrevistas para a Emirates, a Qatar e a Etihad, que são as três companhias de luxo que eu mais gosto e que tanto admiro. Queria só dizer-vos que para estas três companhias eu soube das entrevistas tudo online, no site deles, no site oficial. Vocês vão lá à parte das careers, ou então à parte de cabin crew ou steward, e lá tem todas as cidades onde eles vão fazer recrutamento. Para a Etihad foi um assessment day, ou seja, vocês inscrevem-se online e recebem um convite com um dia, a hora e os documentos que têm que levar. Mas para a Emirates e a Qatar não é preciso inscreverem-se, basta só aparecerem lá com o vosso currículo. Óbvio que se depois passarem à fase final, aí sim têm que se inscrever no site deles. Eu depois vou deixar o link destas três companhias em baixo e se conseguir vou deixar o link já com as cidades onde eles vão. Pronto. Por isso vamos começar. Eu vou começar pela Etihad. Ou seja, a Etihad vocês chegam lá bem cedo, a Etihad é bem cedo, é às 8 da manhã, com o vosso convite, mas com o vosso passaporte. Eles põem que vocês já chegaram, depois vocês sentam-se, depois disso um a um vão entregar o vosso CV e a primeira coisa que eles pedem é para olhar para as vossas mãos, de um lado e do outro. Por isso vocês têm de ter as mãos impecáveis e as unhas impecáveis. Depois disso eles fazem algumas perguntas sobre o vosso currículo e pedem para vocês tocarem em 2,10 metros, que é a altura mínima pedida pela companhia para tocarem com os braços. Podem pôr nas pontas dos pés se quiserem, as meninas, como é óbvio, os rapazes normalmente conseguem, mas as meninas podem-se pôr nas pontas dos pés. Não em bicos, mas em pontas. E têm de tocar em 2,10 metros para a Etihad. Depois disso eles introduzem um bocado a empresa e depois vocês têm um teste de inglês. Para ser sincera, é fácil. É só a compreensão de texto, depois tem um exercício que é preciso ligar frases com definições, não, palavras com definições, desculpem. E depois tem um pequeno exercício de matemática, mas não é nada de outro mundo. A seguir a isso, vocês têm um teste psicológico em que vocês vão ter com a senhora, a recrutadora, e ela faz uma pergunta ao calhas que vocês têm 10 segundos para responder. A minha pergunta no meu caso foi o que é que eu faria se eu fosse invisível durante um dia? E eu não estava nada à espera desta pergunta e bloqueei e dei uma resposta horrível. Eu acho que foi isso que me eliminou, mas não faz mal. Mas pode ser esta pergunta, como pode ser qual é o vosso preferido, com quem é que vocês gostariam de jantar. São perguntas deste género, perguntas que não têm nada a ver com o trabalho e vocês têm que reagir rápido e inventar algo rápido. Pronto, a seguir a isto, eu fui eliminada, mas normalmente a seguir há exercícios de grupo e a entrevista final. A Etihad é muito rápida a dar respostas, dão respostas em menos de um mês e vocês, se estiverem disponíveis logo, podem já estar em Abu Dhabi em menos de um mês. Pronto. Agora vou-vos falar da Qatar. A Qatar eu fui a um Open Day, ou seja, durou 2 dias. O primeiro dia vocês chegam lá, dão o vosso currículo e se a senhora achar que vocês têm capacidade para vocês passarem à frente, dá-vos um convite para vocês voltarem no dia a seguir. Ou seja, no dia a seguir vocês voltam, neste caso eram 2 recrutadoras, elas fizeram uma pequena introdução sobre a companhia e o Qatar e depois vocês têm um teste de inglês, que vou-vos ser sincero, foi o teste de inglês mais difícil que eu já fiz. Aquilo tinha compreensão de texto, que é fácil, tinha gramática, que é fácil. Depois tinha um texto para preencher com palavras, mas o texto não era fácil. Era um texto todo com palavras técnicas. No meu caso era como é que as nuvens se formam e como é que o avião se consegue manter no ar. Metade das palavras eu não sabia o significado, mas pronto. E depois disso vocês têm uma redação. A minha redação, eu já não lembro muito bem, mas era quais é que são as qualidades para ser um bom empregado e para trabalhar em equipa. Era qualquer coisa deste género. Pronto, isto é a redação que tem palavras mínimas. Pronto, este foi o exame de inglês mais difícil que eu já fiz para uma entrevista e dura 1 hora.
E vocês precisam mesmo de uma hora, se não forem tão bons em inglês como eu. Pelo menos a escrever. A escrever eu não sou assim muito boa. Pronto. Depois disso, vocês têm outro teste individual em que vocês vão ter com os recrutadores, têm um montinho de papéis, tiram papel ao calhas e há uma pergunta. A minha pergunta era fácil, era o que é que eu faço nos meus tempos livres? Quais é que são os meus hobbies? Fácil. E depois dessa pergunta vocês têm que tocar, tem o teste de altura. Na Qatar é 2,12 metros. Vocês têm que tocar em 2,12 metros com uma mão. Pronto, depois do teste individual e do teste inglês, vocês têm eliminações. Depois das eliminações têm um teste de grupo de 10 ou 12, no meu caso éramos 12, em que vocês têm que resolver um problema de grupo. Fácil. Quer dizer, fácil se o vosso grupo se entender e se deixar ouvir uns aos outros. No meu caso, o meu grupo não era esse caso, mas pronto. O nosso problema, nós tínhamos que inventar uma viagem para um grupo de crianças com necessidades especiais. Pronto. Tivemos 5 minutos, se não me engano, para resolver isto. 5 ou 10 minutos, para não me lembro. Pronto. Depois disto, eliminações. No nosso caso, passamos todos à fase final. E depois disto, as recrutadoras vamos falar melhor das vantagens de trabalhar na empresa. E depois vocês vão preencher papéis, mais papéis e mais papéis. E depois disso vocês têm uma entrevista final. E depois da entrevista final, vocês vão receber um e-mail para enviar fotografias. Vou-vos mostrar como é que vocês têm que tomar as fotografias, que é muito importante ser com um fundo azul. E depois disso vocês têm que esperar, esperar e esperar. A Qatar é uma das companhias que demora mais tempo a dar resposta, demora entre 6 e 9 meses. Eu ainda estou à espera que me enviem, que me façam uma proposta de contrato. Enfim. Digo já, a entrevista da Qatar, o segundo dia fizemos isto tudo e durou muito tempo. Houve pessoas que acabaram a entrevista à meia-noite, só para terem uma ideia. Pronto. Depois desta entrevista da Qatar, vou-vos falar da minha entrevista sobre Emirates. A minha entrevista sobre Emirates é algo único, em que mostra que vocês não podem desistir dos vossos sonhos. Não podem, têm que sempre lutar por eles. Eu repeti 3 vezes a entrevista. 3 vezes. Eu vou-vos contar como é que isto foi. A primeira vez eu fui eliminada por causa da altura. A segunda vez a senhora nem olhou para a minha cara, eu nem passei à segunda fase. E na terceira vez eu consegui ir até à final e fui aceite. Comece dia 5 de agosto. Por isso, vou-vos contar. Vocês chegam lá, isto tem um pandeiro. Vocês chegam lá, entregam o vosso currículo. Não interessa se a senhora faz pergunta ou não. Ela a mim não fez nenhuma pergunta. Eu entreguei o meu currículo, ela disse thank you e é só. E eu sentei. Depois disso eles falam um bocado sobre a Emirates, sobre a empresa e sobre a cidade, que é o Dubai. E depois disso, eliminação. Vocês esperam todos lá fora, elas depois põem uns papéis. Se o vosso nome estiver sublinhado, vocês passam à fase seguinte. A fase seguinte é um teste de grupo. Ela dá-vos uma profissão, vocês têm que dar, estão em grupos de 3 ou 4, depende, e vocês têm que dar qualidades para ser bom nessa profissão. Cada um diz uma coisa e explica o porquê. Depois disso, ela dá-vos um objeto e vocês têm que relacionar o objeto com a profissão. Na minha terceira vez foi fácil, a minha profissão era um pintor e o meu objeto era um batom. Fácil, podemos fazer imensa coisa com um batom sendo pintor, por isso é fácil. Mas neste caso, ela só pediu para 2 pessoas falarem sobre o objeto e não me escolheu a mim. E eu estava super nervosa, porque pensei que tinha mal, se calhar falei mal da primeira vez. Enganou-se. Porque a seguir a isto, há eliminações. E nas eliminações, eu fui a única do meu grupo a passar à fase seguinte. Por incrível que pareça. Eu não queria acreditar. Depois disto, tem mais um teste de grupo. Vocês estão em grupos de 5 ou 7, depende. Ou 8, depende. E depois disso vocês têm um exercício do grupo para resolver. No meu caso era um overbooking. Tínhamos uma lista de pessoas e só tínhamos 2 quartos para essas pessoas. Ou seja, só tínhamos que escolher essa lista 2 pessoas. E tínhamos de estar todos de acordo. Isto tudo em 5 minutos. Pronto. Depois disso, quando vocês finalmente estiverem de acordo, têm o teste de altura. Tocam nos 2,12 metros, sem sapatos. Isto, em todas as companhias é sem sapatos. Tocam nos 2,12 metros e depois eliminações. Outra vez, esperam. Se o vosso nome estiver sublinhado, passaram à fase seguinte. A fase seguinte é um teste em inglês. O
O teste em inglês não é difícil, mas é intensivo. São muitas páginas, têm 1 hora para fazer e é só interpretação do texto, mais nada. Depois do teste em inglês, eliminações e depois disso, passamos quase ao final, vamos dizer, estamos quase dentro. Depois disso, vocês têm a entrevista final, a final interview, a famosa. E isso já é no segundo dia. Pronto. E agora, vocês quiserem ver a minha entrevista final, eu vou-vos dizer mais ou menos que tipo de perguntas é que eu tive. Basta só clicarem neste link, aqui, senão este vídeo vai ficar muito comprido. Por isso eu desejo a maior sorte, espero que este vídeo vos tenha ajudado ou que vos tenha encorajado a seguir os vossos sonhos. Nunca desistam, eu sou a prova viva, pedi 3 vezes a entrevista para a Emirates, a terceira foi de vez, já tenho contrato e para o próximo mês, aqui vou eu. Para o próximo mês, quase. Na Qatar ainda continuo à espera, mas não faz mal, porque já tenho a entrevista na Emirates, que era a minha preferida. Destas 3 era a minha preferida. Por isso, pronto. Se tiverem alguma dúvida, deixem um comentário aqui, eu depois respondo. E pronto. Beijinhos!